tá bom. Bom, obrigado a todos, obrigado ao Grupo Opt pelo convite, por participar desse dia importante aqui, né? Esse dia da retina, muito bacana, estar com os colegas aí, vendo muitas apresentações bacanas. Obrigado ao Fábio. Um agradecimento ao Dr. Vinícius Knidendorf, com a ajuda, pelo auxílio com o caso aqui, e vamos seguir aqui. Bom, é um paciente de 21 anos, masculino, branco, estudante, e como queixa principal, ele veio com uma queixa de baixa de visão em olho direito. Como história atual, ele referia uma piora da visão no olho direito há mais ou menos um mês, e se queixava de uma mancha preta central. Como antecedentes oculares, não tinha nenhum, a não ser um problema refracional. Antecedentes pessoais, negava qualquer doença, e antecedentes familiares também negava qualquer tipo de doença. O exame oftalmológico era esse daqui. Ele apresentava uma miopia moderada em ambos os olhos. A biomicroscopia não apresentava nenhum tipo de alteração. A pressão intraocular normal em ambos os olhos. E essa era a imagem do fundo do olho. A gente percebe aqui uma lesão acinzentada no molar aqui, perifoveal, né? E essa era a imagem que a gente tinha do quadro na retinografia. Uma outra retinografia, sem outras alterações retinianas. Um pequeno mosaico aqui mostrando. Esse é o olho esquerdo, sem nenhuma alteração aparente, a não ser uma rarefação de epitélio pigmentar típica de um fundo de olho míope. Mais uma retinografia. Aí foram feitos alguns exames complementares. Esse é o ACT angiography do olho direito. Opa, me desculpe. Esse é o ACT angiography. Aqui a gente tem uma pequena formação de uma membrana neovascular perifoveal. Os cortes. Começamos os cortes da região afetada, né, no olho direito. Aqui a gente já começa a ter uma presença de um descolamento na região macular. E os cortes do OCT estrutural vão se aproximando aqui da lesão. E aí aqui a anatomia, mais ou menos, da lesão formada. Bom, como diagnóstico, foi feito o diagnóstico, obviamente, de uma membrana neovascular subretiniana. O que eu queria colocar? Da onde está surgindo essa membrana? Essa é uma neovascularização miópica, idiopática, ligada a algum processo inflamatório? Isso que eu queria deixar. O que você acha, Fábio, aí para iniciar a discussão? Joia. É um caso muito bacana. Quando você me mostrou aquela imagem, eu já imaginei que fosse uma membraninha ali subretiniana. Essas lesões, essas membranas, elas são caracteristicamente do tipo 2, né? Sobre o EPR. Bom, ele tem aproximadamente 4 dioptrias, né, de miopia. Lembrar que poderia ser uma membrana do míope, mas também esses casos de coroidite eles são mais comuns em míopes, né? Então, uma coisa que chama atenção naquele OCT que você mostrou é que tem um sinal que é descrito pelo grupo do Bailey-Freund, que é o sinal do pitchfork, que é aquele tridente, né?
que está associado às membranas inflamatórias, né? Então, minha primeira hipótese seria uma membrana inflamatória mesmo ou uma membrana idiopática, apesar de ser do míope. Pensaria mais nessas duas opções, porque também ele não tem assim muitos lacquer cracks, né, que poderia predispor à formação de membranas em míopes, né? O que você acha? No outro olho eu também não vi assim lacquer cracks, Não, imagens. realmente. Ele tem É, uma leve coroidose miópica, né? Não é uma coisa muito pronunciada e realmente não tem nenhuma alteração ali na retina que pudesse, que eu também vou pelo mesmo raciocínio, que pudesse sugerir uma neovascularização miópica por si só, né? é, Realmente esse foi o diagnóstico que a gente realmente pensou de início. Esse é exatamente o trabalho que você citou, né? Do grupo do Freud, do Dr. Emmett Cunningham, que é esse sinal do pitchfork, né? Que são, em cima dessas membranas neovasculares do tipo 2, a formação dessas, digamos assim, dessas criptas, né? Como se fossem algumas criptas. E aí, formando, eles deram. Esse trabalho, na verdade, é um trabalho com, se não me engano, 4 casos. Eles mostram 4 casos, né? Essa é uma imagem do trabalho, né? Lógico. essas projeções, né, são muito parecidas com aquele caso que você mostrou ali, né? Isso, exatamente, Essas, exatamente. Então, como o próprio Dr. Fábio mencionou, né, as membranas é uma membrana do tipo 2, né, ah, que está muito presente em várias patologias, na própria DMRI, na própria membrana, nas neovascularizações miópicas, nas membranas das estrias angioides, nas PICs, né, e nas coroidites multifocais. Tá? Em pacientes míopes e jovens, a diferenciação entre inflamatória, idiopática e relacionado por si só à miopia, muitas vezes não é tão simples. Né? Aqui mais algumas imagens do trabalho mencionado, né? As membranas do tipo 2, a formação dessas projeções, dessas criptas sobre a membrana neovascular, que não são muito comuns em membranas de outras naturezas, né? Aqui as imagens do nosso paciente, né? E só mostrando um trabalho ligado ao Minerva, né? O estudo Minerva, em que essas membranas também podem ser facilmente tratadas com o uso do bevacizumab ou dos antiangiogênicos em si. Foi realizada, claro, o nosso diagnóstico foi esse mesmo. O diagnóstico, a princípio, ficou como um diagnóstico presuntivo de uma membrana neovascular originada provavelmente de uma PIC. A conduta foi realizar uma injeção eu disse bevacizumab, desculpe, do ranibizumab intravítrea, né? Esse é o primeiro mês. Aqui as imagens, já havendo uma melhora, uma boa resolução da anatomia da membrana, né? Nesses casos, aí eu coloquei aqui, você costuma progredir com as aplicações ou você observa quando na primeira aplicação você já vê uma boa resolução do quadro? boa, Vitor. Essa é uma pergunta boa, né? Porque se a gente não vai seguir o mesmo esquema que a gente usa, por exemplo, para DMRI, né? Que a gente já faz 3, eu faria como você, eu faria uma e observaria. Se recidivar, aí se tiver sinal de atividade, eu faria outras às vezes.
Cada caso tem suas particularidades, né? Mas eu faria como você, eu faria uma injeção e acompanharia. Foi o que foi feito. Realmente foi feita uma única injeção e essas já são as imagens do segundo mês. Ela continua em boa progressão, né? De uma boa evolução. Já praticamente resolvido o quadro. E aqui no terceiro mês, né? Então, com uma única aplicação, realmente com a espera, fomos avaliando mensalmente e realmente a lesão foi entrando em resolução completa. O detalhe é que era uma membrana, ela não pegava exatamente sobre a fóvea, né? Ela era muito ali perifovial, parafovial, e isso ajudou bastante na recuperação da visão. Sem dúvida. Muito É boa isso aí, evolução, né, do caso. Respondeu muito bem ao tratamento, né? muito bacana. Esse é um sinal bem interessante, né? Que a gente tem que ficar atento mesmo. Uhum. E se chegou a investigar, fazer algum exame, alguma sorologia, alguma coisa, procurando alguma coisa? Não foi encontrado nada. Nada, né? Ele teve mais ou menos uns 6 meses de seguimento, depois a gente perdeu. Uhum. Né? Quando perdemos, ele estava, sim, totalmente resolvido, com visão de 20/20, Sim. mas não foi identificado nenhuma alteração sistêmica, nenhuma patologia sistêmica. Daí, o raciocínio pensando em uma possível pique mesmo. Né? Uhum. Muito bom, caso muito bom, bem característico dessa doença que é rara, né? É incomum, Pouco, né? muito Então pouco você comum. pode, Tive muito quem poucos nunca casos. viu, pode comer uma É, bola aí. exatamente. E é bem interessante esse sinal, né? Veio um trabalho que veio chamar um pouco a atenção para essa particularidade. Eu acho que isso não era muito, ninguém se atentava a isso, né? Na verdade. Uhum. Sim, muito bom. Mas bem interessante. Esse é o caso. Agradeço, agradeço aí vocês pelo convite, tá? Eu agradeço também. Poxa, muito bom, Vitor. Tá bom? Prazer estar aí com você vendo o caso aí. Obrigado, viu, Fábio?